Tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Alexandre Willis. O que podemos esperar dessa obra? Porque o Código Penal dos últimos 3 anos está em alta no Brasil. Eu diria que é um trabalho acadêmico importante que envolve a USP de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas e a PUC do Rio Grande do Sul. É um grupo de professores que comentou a legislação criminal inteira. Como nós vivemos tempos bicudos de direito penal, eu acho que é uma obra que pode oferecer grandes notas sobre temas importantes e atuais para o nosso judiciário, para formar jurisprudência, para os nossos colegas advogados, promotores e magistrados. Então é um trabalho bastante atual, com uma grande editora, talvez uma das maiores do Brasil, que é a editora Saraiva, e que nós esperamos deixar efetivamente uma contribuição para aquilo que se produz na academia, na universidade, possa chegar mais uma vez aos tribunais brasileiros. Então é uma obra coordenada pelo professor Miguel Reale Júnior, que dispensa apresentações, com vários colegas professores aí do Brasil, e que a ideia é justamente problematizar questões atuais. Acho que a grande questão é essa, trazer resultados para algumas perguntas que nós temos visto que ainda não estão respondidas. Como é que foi conceber uma obra tão instigante no momento também? Ela é uma obra certa, na hora certa e no momento certo. Muito do que se vê na mídia, da pauta de operações Lava Jato, estão ali dentro. O meu trabalho, por exemplo, é sobre crimes contra a administração pública. Então, esses crimes de corrupção, peculato, são trabalhados ali. Então, é evidente que tudo que está acontecendo no Brasil de hoje, nós chamamos de tempos bicudos, vamos dizer, de deficiência de garantias constitucionais, de atropelos até mesmo falando, vem um trabalho nesse porte, um trabalho de resistência constitucional. E a OAB tem se posicionado bem, né? O Cláudio Lamacchia, que é o nosso presidente, que é gaúcho, ele tem uma posição bastante firme e na defesa de prerrogativas dos advogados. Eu tenho uma grande admiração pelo presidente e penso que ele tem feito um grande trabalho pelo Brasil. Seu colega de chapa na OAB também? Muito tempo estivemos juntos lado a lado. Hoje eu sou lá conselheiro suplente dele no Conselho Federal, acompanhando aí na suplência ainda de longe o trabalho, mas com votos de êxito. A advocacia passa por momentos difíceis e o nosso presidente Lamacchia tem efetivamente representado a classe. Doutor Alexandre, como é que é conceber uma bibliografia desse nível? Porque o senhor está em aula, digamos, para marcar entrevista em Brasília, Curitiba, Rio. Onde é que o senhor encontra tempo ainda para o saber e o conhecimento? Bom, Sérgio, eu efetivamente me licenciei da universidade nesse ano, que foi bastante difícil conciliar, então estou curtindo aí um ano sabático de licença. Mas eu tenho o meu compromisso de voltar em 2018 e é evidente que a gente tem que conciliar esses trabalhos, porque a advocacia te consome, é uma dedicação bastante grande, é muito compromisso, mas a universidade é a minha vida, né? São 24 anos de PUC. Eu, esses dias, estava fazendo uma reflexão com a minha esposa em casa, que eu escrevi e coordenei a obra de 60 anos em homenagem à Faculdade de Direito da PUC e agora, novamente, com o professor Fabrício Possebon, meu diretor, coordenei a obra de 70 anos. Eu fiquei uma década em apoiando a universidade e pretendo ficar mais uma, se tudo... E a emoção de ver hoje os ex-alunos? Eu acho que essa é a maior emoção para um professor, é ver o teu ex-aluno te suplantando, né? Crescendo, e a nossa função enquanto professor é abrir portas, né? Tem uma geração imensa de advogados que hoje são grandes advogados, são juízes, são promotores que passaram pela universidade, passaram tanto pela URGS, onde eu lecionei por 2 anos, quanto pela PUC, que é a minha casa, e que hoje eu vejo aí nas grandes casos do Brasil,
sendo como juiz, promotor, investigador. Isso é muito gratificante para o professor. A presença do seu colega aqui, o prefeito Nelson Marquesan Júnior, lhe prestigiando hoje aqui, seu ex-colega também de universidade. O Nelson Marquesan é uma querida surpresa, um colega advogado que se transforma em prefeito da nossa cidade, com que eu faço votos de que ele consiga superar todas as dificuldades para que ele tenha um governo eficaz e melhor para a nossa cidade. Eu amo tanto Porto Alegre, a gente tem uma cidade tão boa, né, e a gente precisa de um grande gestor. Eu acho que o Nelson pode ser essa pessoa que, com um futuro brilhante, um cara sujeito ainda jovem, pode nos ajudar a sair, talvez, da mesmice que ficou Porto Alegre. Eu tenho votos de confiança nele e aposto que ele possa, sim, ser um grande prefeito. Doutor Alexandre, que hoje está lançando aqui o livro Código Penal Comentado, nos últimos dias as notícias não são boas para os advogados. Dificuldade, intervenção na intimidade, a OAB tem se posicionado. Como é que o senhor vê esse momento, que é um momento que pode atropelar as garantias? É verdade que nós vivemos um momento de crise, um momento de ruptura, um momento de transformação. Se descortinou no Brasil uma corrupção sistêmica e esses relatos todos vieram a públicos. Então é natural que tenham tendências punitivistas que façam com que algumas garantias sejam relativizadas. E o trabalho do advogado é justamente impor uma garantia fundamental, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. E isso eu acho que a Ordem dos Advogados, como baluarte, tem segurado bastante firmemente essa bandeira. E às vezes a sociedade se posiciona de uma forma que amanhã depois ela precisa ser defendida e ela não vai ter essas prerrogativas. Os reclamos sociais preocupam, porque muitas vezes o imaginário social quer punir sempre o outro e não acaba enxergando alguns próprios defeitos. Mas amanhã depois ela pode precisar da defesa. Acho que o Estado Democrático de Direito é para todos nós, a democracia foi uma conquista e cada dia nós temos que lutar para a manutenção dessa conquista. Parabéns aí pelo livro, parabéns aí pelo profissional, pelo chefe de família e amigo dos amigos. Sucesso! Obrigado pela oportunidade de conversar com o teu público e feliz aí com a comemoração dessa publicação nova. É um livro que eu coordenei com vários penalistas muito mais jovens, né? Que foram quase todos meus alunos, né? Hoje já professores titulares, livre-docentes da universidade, mas é um trabalho diverso, diferente do que é costumeiro fazer, porque ele é sintético, mais profundo, ou seja, é um trabalho de informação mais detalhada aos operadores do direito, com doutrina, com discussão crítica de cada artigo do Código Penal. Portanto, é um trabalho que vai ser muito importante para a atividade judicante, para a atividade do advogado, para a atividade do Ministério Público, do delegado, ou seja, é um trabalho informativo de maior conteúdo. Não poderia me furtar de lhe fazer uma pergunta? O que se deve essa alta do processo penal, do Código Penal, nos últimos 2 anos? Essa alta em que sentido? Ocupando muito espaço na imprensa, um interesse muito grande da sociedade. É porque houve, sem dúvida alguma, uma focalização do direito penal, do Código Penal, sobre a classe política, né? Nós estamos assistindo a uma submissão da classe política ao direito penal, não porque haja uma perseguição à política, mas porque os políticos se fizeram criminosos, não é? Infelizmente. E basta ver as denúncias que foram apresentadas pelo ex-procurador Janot sobre os quadrilhões, o quadrilhão do PP, o quadrilhão do PMDB no Senado, o quadrilhão do PMDB na Câmara e o quadrilhão do PT. Eu acabo de ler essas denúncias, cada uma delas com 250 páginas, é um retrato triste da vida brasileira.
E o senhor que foi protagonista das últimas grandes mudanças da história política, social e também jurídica desse país, como é que o senhor se sente hoje? Bom, ontem mesmo, numa cerimônia em homenagem ao Zé Carlos Dias, o grande advogado, o ex-ministro do Tribunal Superior Militar, Flávio Berrenbach, dizia: nós, quando éramos moços, acreditávamos que ao chegar aos 70 anos, o Brasil seria melhor do que era na nossa juventude. Infelizmente, as nossas perspectivas, os nossos ideais não se fizeram presentes na nossa existência. Nós chegamos aos 70 anos com um país pior. Professor Miguel, o senhor acha que nós vamos conseguir passar a limpo esse país? Eu acho que essa é a tarefa que está sendo realizada, não é? Através da transparência que os processos estão trazendo à tona, demonstrando a camarilha que tomou conta do país, né? Numa ligação entre vários setores, o setor político com o setor empresarial, com o setor administrativo, né? E com um grupo de operadores financeiros, doleiros e tudo mais. Então é um conjunto de 4 setores que se uniram para assaltar as empresas brasileiras, as empresas públicas. Sim, as empresas públicas. Professor, o senhor, como um homem experiente, com saber, com conhecimento e também extremamente experiente na expertise jurídica, não corremos o risco da Itália aqui no Brasil? Não, na Itália, naquela época, era completamente diferente, né? Primeiro, não tinha a transparência que tem hoje. Segundo, não havia as redes sociais, que hoje estão alertas e a população está a par do que acontece, acompanha, segue. E naquele momento na Itália não havia isso. A classe política tinha seus nichos e força para tentar implodir as apurações através de uma figura nociva que era o Berlusconi, não é? Agora nós temos toda uma divulgação, a imprensa alerta, as redes sociais, a participação ativa da sociedade e, portanto, eu acho que do Ministério Público independente, muito ativo, né? E das delações também se tornando um instrumento de defesa, não apenas um instrumento de barganhas, né? É um instrumento que a defesa recorre, importante. Então acho que muito difícil que ocorra o que aconteceu na Itália. As circunstâncias culturais e sociais são completamente diferentes. Não pode conspirar tanto a favor, tanto contra, né? Para finalizar aqui, o perfil do leitor desse livro hoje está sendo lançado? Eu acho que é um leitor que vai querer analisar o código criticamente, vai querer conhecer as questões mais delicadas do direito penal que estão sendo brevemente, mais profundamente discutidas. Não é um mero informativo, não é um código comentado como tantos que existem, meramente informativos, tiras informativas. É para fazer pensar. É uma satisfação, porque é uma trajetória profissional que o Alexandre percorreu e o único autor do Rio Grande do Sul nesse Código Penal comentado, que é rico em artigos atuais e importantes. Então eu vi o Alexandre escrever e foi bastante emocionante e ele está muito feliz com esse lançamento. Doutora Fabiane Cavalcante, como é que o doutor Alexandre ainda consegue tempo para escrever um livro? Porque ele é professor e ele hoje é protagonista dos grandes processos penais no Brasil. Ele não dorme, praticamente. Ele tem um turno que... 24 horas. Praticamente isso. Ele trabalha com...
Ele quase não... Ele realmente tem turnos curtos de descanso. Porque às vezes nós tentamos marcar entrevista, estou em Brasília, estou em Curitiba, o lugar que menos encontramos ele é em Porto Alegre. E ele hoje provavelmente é um dos maiores protagonistas da Lava Jato, e isso provavelmente toma um tempo muito grande. E hoje ele ainda consegue, junto com o Miguel Reale Júnior, trazer várias autoridades aqui, vários colegas aqui. É uma emoção muito grande ver o esposo realizando também mais um outro lado profissional e também como professor e escritor. Com certeza. Ele tem uma relação muito forte com o professor Miguel Reale há muitos anos, e o Alexandre, ele é uma pessoa que merece estar colhendo tudo que ele plantou ao longo desses anos, e ele trabalha muito realmente, tem tido muitas renúncias, ficado fora por muitos dias, e ele realmente merece. Ele é uma pessoa maravilhosa e Eu sempre digo que é sempre muito prazeroso saber que os filhos deram melhor do que a gente. Então, é um prazer ver o Alexandre aí hoje lançando esse livro, na companhia extraordinária do professor Miguel Reale, um homem consagrado nacionalmente. É muito prazer estar aqui hoje. Como é ver o filho hoje protagonista dos grandes processos que estão mudando os rumos da nação? Eu acho que é muito importante. Todas as pessoas precisam de advogados, né? E quando são protagonistas, como disse agora, há uma projeção do profissional, e eu sempre criei o Alexandre e a gente trabalhou junto há muitos anos dentro dessa formação de ética, de moral, de respeito aos princípios. Muito profissionalismo, isso aí. Hoje nós vemos aqui o professor, que é extremamente requisitado em palestras, na OAB, também participando das grandes mudanças da OAB, com a OAB+, junto com Cláudio Lamáquia. Hoje ele é muito mais conhecido no centro do país que aqui na nossa aldeia. Isso aí me enche de orgulho e muita emoção, doutor Mário. Sim, com certeza. É uma emoção grande a gente ver um filho que se projeta, que deu certo, né? E é muito importante mesmo. O senhor viu ele na faculdade, o senhor poderia imaginar que ele teria uma carreira tão brilhante como o doutor Alexandre Buderich está exercendo? Olha, eu sou um advogado já muito antigo, né? Meu número de ordem é até constrangedor já, porque é 4.819, hoje já estamos com o número 100.000. Né? E quando o Alexandre entrou na faculdade, não foi bem por influência minha. Provavelmente ele tenha sido influenciado pelo fato de eu ser advogado, mas ele sempre foi um bom aluno e eu tinha certeza que daria certo. Agora, é um profissional que vive 24 horas, transpira, come, bebe, dorme o direito, né? Exatamente, especialmente o direito penal, né? Que nós estamos na época das especializações, né? Então o Alexandre é realmente um penalista. Eu me orgulho especialmente pelo fato de que ele manteve os princípios, os valores que eu tentei repassar para ele. Para mim é um prazer e uma honra fazer parte aqui dessa sessão de autógrafos, convidado pelo Dr. Wunderlich, meu amigo, meu professor, sempre professor, né? Foi meu orientador lá na PUC. Esperar tudo de bom, né? Os nomes já falam por si, são juristas de alto gabarito, então é uma honra para mim poder adquirir essa obra, que vou degustar ela com muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui, participar desse momento e aguardo com certeza uma excelente obra a respeito do nosso Código Penal. O professor Reale Júnior foi um dos protagonistas nos últimos anos, ajudou a
transformar e mudar um pouco da história política do país, através da sua expertise, do seu conhecimento e do seu saber jurídico, principalmente no caso da nossa presidente Dilma Rousseff. É verdade, o Dr. Miguel Reale é uma sumidade, né? Uma pessoa ímpar, singular, e com certeza ajudou a mudar um pouco o cenário, né? que o Brasil tinha e que se percebe no decorrer dos últimos anos. Está aparecendo muita coisa, né? E esperamos que a situação do Brasil melhore, porque está muito difícil, né? Está bem complicado. O professor Alexandre, que foi seu professor Alexandre, advogado, escritor, tem sido hoje um dos advogados mais procurados no centro do país. Sim. Tem representado muito bem o estado do Rio Grande do Sul como gaúcho, pela sua informação, pelo seu conhecimento, pelo seu saber. Quando o senhor estava na faculdade, imaginava que ele iria alçar voos dessa dimensão? Olha, sim, porque foi uma grande surpresa conhecer o Dr. Wunderlich, né? Eu escolhi ele logo no início ali da minha pós para ser meu orientador, ele aceitou com todo prazer. E até há pouco tempo eu estava conversando com ele, fazia muito tempo que eu não enxergava ele, não conversava com ele, e até agora, falando com ele aqui, as nossas agendas não estão batendo. E o Dr. Wunderlich, inclusive, mudou, né, a base dele, Brasília, Rio de Janeiro. A gente não estava conseguindo enxergar muito ele aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele é um expoente, né, um advogado expoente no país, e eu só fico muito feliz, né, porque ele é uma pessoa séria, inteligente, e o mais importante, ele continua sendo uma pessoa e um cara muito humilde, né, o que é uma das qualidades que diferenciam as pessoas. Direito penal, talvez mais do que nunca, esteja na ordem do dia, sem dúvida, sem dúvida. Mas, além disso, eu tinha que vir prestigiar os amigos, né? O Alexandre, o professor Miguel, cumprimentá-los pelo lançamento da obra, né? Atualíssimo, enfim, o tema, e tenho certeza que, embora não seja a minha área, mas será objeto de consulta com frequência, acredito. E o doutor Alexandre passou hoje a ser sendo muito assediado no centro do país, mostrando o profissional forjado aqui e também parceiro da OAB, faz parte da diretoria da OAB desde a época de Lamac. Sim, o doutor Alexandre foi conselheiro federal, né? Diretor da Escola Superior da Advocacia, e é um advogado qualificadíssimo, brilhante, então é natural que ele seja muito procurado, inclusive no centro do país. Nós tivemos aqui os colegas da OAB, os alunos da PUC e também aqui vários clientes deles. Isso aí mostra o prestígio desse profissional e desse homem, né? Sem dúvida, vê-se que a sessão de autógrafos já iniciou há um bom tempo e temos fila ainda, o que mostra o prestígio dos autores. O Miguel Reale é uma referência aqui desde a época que eu estudava Direito, e o Alexandre Wunderlich foi meu colega quando eu estudava Direito. Então são duas pessoas que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, um grande carinho, e estou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui hoje. O professor Miguel Reale foi um dos protagonistas nos últimos anos para mudar um pouco da história do Brasil, ou muito. Foi um grande líder aí, liderou por causa do seu conhecimento técnico e por causa dos seus valores morais, éticos, que eram na época e que são ao longo da sua história inatacáveis, né? Fico triste que ele tenha saído do meu partido, mas vou trabalhar para que ele retorne em breve, para a gente também mudar o partido. A gente precisa mudar os partidos brasileiros e ele com certeza contribuiria muito para isso. Perfeito. O advogado, o professor e escritor hoje, Dr. Alexandre Wunderlich, é uma referência nacional hoje, participando dos grandes processos penais do Brasil. O Alexandre, desde que a gente se formou, se dedicou a essa área, se empenhou nisso, sempre dentro de valores profissionais elevadíssimos que conceituaram ele junto com seus colegas, né, e que acabou se tornando uma referência aí nacional nessa área de direito penal tão combalida às vezes, né? E o Alexandre consegue manter um altíssimo nível, prestando um excelente serviço, e tem muito orgulho de ter sido colega e ainda ser amigo dele.